Eu fiquei devendo o vídeo de 5 anos de tratamento com o Dupilumab, mas aconteceram tantas coisas por aqui que eu não tinha condições de trazer esse relato para vocês. Eu passei por 2 interrupções no ano passado e isso afeta diretamente o desempenho da medicação. Mas no total são aí 6 anos me tratando com o Dupilumab, como ele sendo a minha opção de tratamento e permanecendo ser. Então hoje eu vim trazer para vocês esse relato, esse diário do Dupilumab com 6 anos de tratamento. E a pergunta é: como que eu estou hoje? Gente, eu tô muito bem. Eu consegui finalmente o controle dos meus sintomas através da medicação. 6 anos de tratamento me devolveram tudo o que eu tinha perdido, o que eu sabia e o que eu nem sabia, sabe? Retornar para atividade física, para compromissos sociais, de viajar sozinha e ter segurança de que eu vou ficar bem, do pequeno a uma coisa muito grande. Então, assim, o tratamento, o controle, ele me devolveu a minha vida e a qualidade dessa vida. Os efeitos colaterais que eu tive, eu já contei para vocês nos outros diários, mas recapitulando, é a face avermelhada e a conjuntivite alérgica. Eu tive eles de maneira persistente ali no primeiro ano inteiro. Eles vinham e voltavam. A minha médica, ela me orientou como cuidar e eu consegui, depois de um ano, não ter mais eles e aí fiquei de forma estável. Outra pergunta que eu recebo muito é: Camis, em quanto tempo você melhorou? E essa é uma pergunta que eu sempre vou dizer que foi de forma gradativa. Eu não tenho um dia em que eu percebi, nossa, hoje não tenho mais sintomas. Cada aplicação eu percebia que a minha pele, ela ia evoluindo de uma forma diferente, até quando eu percebi que eu não tinha mais eczema. Mas apesar de não ter mais o eczema, eu tinha as manchas que ficaram aqui. E aí elas levaram um outro tempo também ali pra voltar à minha cor natural da minha própria pele. Então assim, não tem uma data assim, ó, em uma semana, em um mês, em 6 meses, mas isso aconteceu. E também a ansiedade maior era não me coçar. Se eu não estivesse me coçando, se eu estivesse tendo uma boa noite de sono, se o meu banho ele estivesse sendo confortável para mim, já era um ganho enorme. Então o meu foco era nesses pontos que eu acabei de dizer. Camis, quando você vai parar de usar a medicação? E essa é uma resposta que eu não tenho. E que é difícil também, porque quando a gente faz tratamento com imunobiológico, quando a gente chega no controle, o que a gente vai fazer? O médico, ele vai espaçar um pouco mais as aplicações e perceber como que nós, pacientes, nós reagimos com esses espaçamentos até que a gente consiga tirá-lo. Eu fiz 4 anos de tratamento interrupto com o Dupilumab e no ano passado, que eu completei 5 anos, eu tive 2 interrupções. Eu estava na fase em que eu estava espaçando. Eu comecei a espaçar de 15 para 21 e 21 dias, depois eu fui para 28 dias. E aí eu ia espaçar para 30, 35 dias. O tratamento foi interrompido de forma abrupta. E aí, o que aconteceu com o meu organismo? Ele começou a voltar. Comecei a ter sintomas e foi horrível, porque isso na vida do paciente, ter essa interrupção de forma abrupta, né, do nada, não é o ideal. A gente precisa tirar aos poucos e entender como esse paciente fica, para o organismo também entender que ele vai ter que dar conta de tudo que está acontecendo sozinho. Essas 2 interrupções que eu tive no ano passado, elas impactaram muito o meu protocolo de tratamento. Hoje, com 6 anos de medicação, possivelmente eu estaria ali com 35, 40 dias e entendendo como que eu iria me comportar. Mas como houve essas 2 interrupções e elas foram muito ruins, muito péssimas, aí eu regredi e voltei a aplicar de 15 em 15 dias. Então, tipo, eu comecei do começo de novo. Só para vocês entenderem, a primeira interrupção foi mais ou menos em dezembro de 2024 e aí eu consegui retomar em março de 2025. Fiquei 3 meses sem tratamento. Os sintomas, eles voltaram de forma branda. Não cheguei a, tipo assim, ter crises surreais, mas enfim, houve a interrupção. E depois eu tive outra interrupção em setembro. E aí em setembro eu fiquei até dezembro sem. Essa segunda fase eu fiquei bem ruim mesmo.
Posso levar em consideração o clima, né? Que a gente estava aqui já no final do ano, primavera e verão. No começo ali do ano, eu peguei um pouco ali do verão, do final do verão, mas estava entrando ali também no outono. Posso levar isso em consideração? Talvez. Mas eu sei que nessa segunda interrupção eu fiquei bem ruim mesmo, tanto que eu ainda estou me recuperando desse processo que minha pele viveu. Eu tô assim, sem eczema, mas eu ainda tô com mancha. Tem lugares em que ainda tem ali uma coceira, tipo atrás das pernas, nas dobras, que são os lugares mais críticos. Então eu ainda estou me recuperando e voltei a aplicar de 15 em 15 dias. E para vocês entenderem o que aconteceu comigo, que também pode acontecer com qualquer pessoa. A minha primeira troca, ela foi feita por conta de troca de plano de saúde lá no meu trabalho. O meu trabalho, ele não fez a portabilidade nessa troca de plano de saúde. Quando se é feito a portabilidade, todos os direitos de um plano ele migra para o outro, mas o meu RH possivelmente ele não sabia disso, né? E aí eu me lasquei. Tive que entrar ali então com uma nova ação judicial. Entramos com a ação, consegui o tratamento e aí o que acontece? Essa ação, ela continua correndo, né? Eu consegui a tutela antecipada. O que que é isso? Você recebe a medicação enquanto o processo ele está correndo. Então, meu processo estava ali correndo, enquanto isso eu estava recebendo a medicação. Nesse andamento do processo, chegou em uma fase em que um juiz, ele determinou que eu não precisava da medicação, porque de acordo com o entendimento dele, a dermatite atópica não é uma doença que traz risco iminente de morte. Claramente é um juiz que não sabe o que é dermatite atópica. Minha singela e honesta opinião. Então aí ele decidiu interromper de novo, que foi em setembro. E aí meu advogado tentou reverter e tal, mas né, processos são demorados, passam pelos juízes, depois eles vão ser expedidos, vão para o cartório. Nesse andamento demorou 3 meses até que eu conseguisse retornar e para ajudar quando a gente finalmente conseguiu uma decisão favorável, o convênio demorou para fornecer. Então assim, foi um Deus nos acuda mesmo. Inclusive, assim, é muito bom que vocês procurem um advogado que seja especialista na área de saúde. O meu advogado, ele é o Dr. Eduardo. Eu indico ele sim, vou deixar o contato dele aqui, porque, cara, ele, além de ser um profissional competente, ele é muito humano. Então, assim, isso fez toda a diferença. Ele sempre, em todo o processo, me deixou muito segura, muito clara de todas as possibilidades que poderiam acontecer, tanto positivas quanto negativas. E eu acho que isso, pra mim, fez toda a diferença, sabe? E aí agora, depois que eu passei por tudo isso, vem uma nova preocupação, porque o meu trabalho, ele vai trocar de novo de plano de saúde e não foi feito portabilidade. Pois é. Ou seja, eu não sei o que vai ser daqui pra frente, tá? Plano A é quando eu tiver o novo plano de saúde, que vai ser o Sul América. Hoje eu tenho o Amil e vou mudar para o Sul América. Eu vou pedir primeiro, né, para o convênio, a cobertura, e aí ele pode negar. Plano B, então, entrar com uma ação novamente para conseguir converter essa decisão, né? Porque, como não foi feita a portabilidade, o convênio ele pode ali alegar que eu tenho carência. Mas essa história eu só vou poder contar aí mais pra frente, quando ela de fato acontecer, porque no cenário atual agora eu não tenho nenhuma informação, eu não tenho nada. Só para vocês saberem, eu tô gravando esse vídeo no dia 19 de abril e o convênio vai trocar agora em maio. Não sei que dia, não sei nada. Mas torçam por mim, porque eu tô com bastante medo de novo. Bom, se você tem interesse em se tratar com o Dupilumab, eu tenho vários outros vídeos aqui contando o meu relato diário do meu tratamento. Vai lá. Eu tenho certeza que muitas das dúvidas que você tem serão respondidas nestes vídeos. Agora, se você já tentou o Dupilumab e não conhece outras medicações, eu tenho também um vídeo falando de todas as medicações aprovadas no Brasil para tratar a dermatite atópica. Então vai nesse vídeo que eu tenho plena certeza de que ele vai te ajudar muito. Bom, espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma, que ele faça sentido para você. Um grande beijo e até domingo. Tchau!